E aí, galera, tudo bem? Tudo bom? Tô chegando. Fala boa noite para mim, meu povo, para eu saber se já tá indo ou não. Fala boa noite. Boa noite, gente. A TV tá no lugar que eu não gosto. Posso empurrar pro lado? Se não derrubar o cenário. Fala boa noite para mim, meu povo, para eu saber se já tá indo ou não. Fala boa noite. Boa noite, gente. Aí eu fazendo arte. Vamos lá, olha eu fazendo arte. 43 pessoas. Boa noite, Lê! E aí, Letícia, tudo bem? Boa noite, João Pedro Ribeiro. Boa noite, Pedro. Boa noite, Isabela. E aí, como é que vocês estão, gente? Tudo tranquilo? É, eu vivo fazendo arte, né? Então vai. Gente, seguinte, ó. Vamos. Isso, Paulinha. Oi, Maria Eduarda. Oi, Carol. Oi, Ricardo. Ô, Sabec, tava sentindo falta de você. Você tá muito sumido nas aulas, viu, menino? E aí, Agatha, tudo bom? Yasmin? Oi, Isabela. Manda uns corações aí para eu ver que vocês estão vivos. Solta coraçãozinho. Vocês estão vivos? Estão? É, né? Vamos lá. Boa noite, dona Maiara, Isadora, Amanda, Eduardo, Natália. E aí, povo? É isso aí, estamos chegando, já quase 50 pessoas, vai. Oi, Maria, tudo bom? Oi, Carol. E aí, moçada, vamos lá, o pessoal tá entrando, tá chegando, vamos lá, vamos lá. A Bichette Média Assis Nicole, uhul! Coisa mais linda que essa cara pintada, meu Deus do céu. Parabéns, aliás, parabéns para você. E tem mais um parabéns também, né? Que eu recebi mensagem hoje do Pedro, né? E o Pedro passou também, quer ver? Deixa eu até ver aqui aonde foi que ele saiu, na Sesumar, é isso aí, né? O Pedro Zanfrilli passou na Sesumar, parabéns para ele também, certo? Vamos lá, gente, posso começar? Como é que tá aí? Já estão chegando, tudo certo? Deixa eu ver. Ah, já tem quase 60 pessoas, é isso aí. Vamos lá, Yasmin, boa noite, Carol. Gente, seguinte, vocês devem estar achando, a Flávia tá louca. Ela voltou a matéria da semana passada? Não! Vamos conversar? Gente, e aí? O que vocês acharam da aula da semana passada? Gostaram da professora? Foi bacana, não foi? O que vocês me dizem disso? Valeu a pena? Legal. Só que vocês viram que semana passada, justamente porque eu trouxe essa bênção chamada Evelise Veronese para estar conosco aqui, é óbvio que daí eu não tinha como tirá-la, já que vocês fizeram só 62 perguntas. No total, entre todos os meios e recursos, foram 60 perguntas, né? Mentira, 52, perdão, foi 62, foram 52 perguntas. Gente, então assim, foi muito legal. A participação de vocês, então, foi sensacional, né, Emanuele, Estela, Raíssa, Anne, Luiz, Fernanda. Aí, Fer, tudo bem? Então, assim, ó, semana passada, como ela estava empolgadíssima dando aula, eu não ia interromper, já que vocês foram alimentando justamente com as curiosidades, com as coisas, e ela foi passando um vocabulário, repertório, uma série de coisas bacanas pra gente, não foi não, moçada? Então, assim, ó, não tinha como. Por isso, na semana passada, eu deixei meu material e vocês receberam a folha com todos esses posicionamentos para ajudar vocês caso um dia precisem trabalhar com o tema, com todas as propostas. A primeira proposta era com relação ao adolescente, os avanços, os desafios que você tinha que fazer, uma carta do leitor. Carta do leitor é justamente o gênero que eu estaria fazendo revisão. Então, ó, desde que nós voltamos no segundo semestre, o que eu fiz? No primeiro dia eu falei dos vestibulares, no segundo dia eu fiz a revisão de conteúdos, chamei uma convidada e agora a gente vai falar com os gêneros de novo, fazendo revisão de conteúdo. Então, eu estou sempre tentando fazer com que a aula fique dinâmica e vocês não enjoem. Sem falar que vocês estão tendo aula de gramática maravilhosa com a dona Célia. E eu recomendo que todos façam, todos assistam. Nós não sabemos qual vai ser o perfil da UEL. Nós não temos essa segurança, então a gente tem que estar preparado para o que vier. E tudo que a gente conseguir estudar a mais de gramática é fundamental. Londrinense não estuda português. Então ganhe da tua concorrência local. O cara que disputa com você aqui normalmente não valoriza a língua portuguesa. Ele vai pensar em português, tipo, ah, lá na frente eu penso porque é segunda fase, mas agora não é. Então, gente, o que vocês puderem estudar, participar das aulas, questionar a Célia. A Célia é uma mulher sensacional, super acessível. E é óbvio que eu separei ela para vocês
Eu trabalho com ela há 10 anos, eu sei o resultado que dá. Então, cada professor tem um perfil, e nesse momento é dela que eu estou precisando aqui na equipe, né? E mais à frente eu vou complementando, certo? Então, isso é muito importante. Beleza, moçada? Tranquilo até aqui? Posso começar a conversar com vocês? Então, vá lá. Isso, então, para a gente lembrar. Na semana, então, nós tínhamos tido essa proposta, que foi a proposta que eu pedi que vocês fizessem como tarefa. Proposta 1 era uma carta. Proposta 2 falava justamente de um tema da UEL que caiu, que nós vimos que era do tema de 2018 para 19, certo? Foi um tema muito legal, né, para o 2019, que falava com relação à questão do justiçamento, o infrator era menor, a situação de justiçamento com feita era, né, com envolvendo menor, então uma questão que tinha muito a ver com a aula que nós estávamos tratando, e aí pedi um texto dissertativo. E detalhe, o UEL 12 a 16 linhas, vocês sabem disso. Uma introdução, desenvolvimento, conclusão, você já está dentro do que a UEL quer. E é basicamente o que nós vamos precisar, tudo bem? Então, olha só, isso era para a UEL. Além disso, tinha uma terceira proposta que eu coloquei os textos para vocês, falando, um deles falava que cadeia não conserta ninguém, né? O outro falando sobre a redução da maioridade penal. E vocês viram que era a redução da maioridade penal contribuirá para a diminuição da criminalidade no Brasil? Se você prestar atenção, você vai lembrar que era gênero dissertativo, porque era São Paulo. Então, quando a gente pega a VUNESP, quando a gente pega a UNESP, esse tipo de proposta costuma aparecer bastante. Acontece que para hoje eu vou separar, e vocês viram, temas que podem vir a cair. Então, nós sabemos que uma das palavras mais ouvidas esse ano é cancelamento, não é assim? Nós tivemos e estamos vivendo um momento, né, da teoria, da política, da visão de cancelamento. E esse cancelamento eu fiz o que hoje? Separei pelo menos 4 textos mega legais, tá? Então, vocês viram que eu coloquei um para dar uma noção geral, tudo bem? A segunda, eu coloquei um argumento a partir de uma jornalista. Depois eu peguei um texto em que eu achei um psicólogo e um psiquiatra falando sobre isso. E um último que eu peguei lá do Guia do Estudante, que eu achei legal, bem didático para você ter noção de como argumentar. Isso tudo para dar a parte de embasamento, porque eu não vou ter tempo de falar sobre isso. Então, o que eu vou fazer agora com vocês? Agora eu vou primeiro, lembrar que isso daqui ia ser o coração da minha revisão. Minha revisão de segundo semestre, parte 2, então essa aqui é a parte 2 da nossa revisão de segundo semestre. São 3 partes que a gente vai fazer para poder começar a trabalhar, tudo bem? Ela eu teria feito na semana passada já. Eu teria feito no final da aula da Evelise, caso a aula não tivesse rendido. Nós planejamos uma aula para 40 minutos e ela durou 1h30, não foi isso? Por quê? Porque foi muito legal, foi muito efervescente, foi muito bacana. Você estava comigo na aula, você participou da aula e foi uma coisa que foi muito gostosa. Então, moçada, eu quero que vocês acompanhem e entendam que hoje eu vou ter que teorizar um pouquinho, lembrar matéria, conteúdo, tá? E eu vou fazendo isso, intercalando, justamente para vocês não encherem o saco. Não ficarem, ai, tudo igual sempre. Não é. Quem estuda comigo, né, ou aqui no Saber, ou no Sigma, quem estuda comigo, estudou comigo no universitário, sabe que eu tento mudar o estilo de aula, né, para dar aquela desconstruída para você não ficar entediado, beleza? Então é o seguinte, mas hoje vamos à parte teórica, beleza, moçada? Deixa eu só ver, porque parece que já pitou uma pergunta aqui. Peraí. A Maria está perguntando a proposta 2, eu não faço ideia de argumento de autoridade? Como assim não faz ideia de argumento de autoridade? Eu pus o argumento de autoridade na 3. A proposta 3, o texto 3 tem argumento de autoridade lá, pode procurar, tá? Então lá você vai encontrar um psicólogo, um psiquiatra que você pode vir a usar. E inclusive tem um texto que, salvo engano, falava sobre Nietzsche, que dá para você usar também, que é o texto da proposta 3. Dá uma olhadinha lá com certo amor, tá bom? Então, ó, respondi já a primeira pergunta, a segunda, que vontade de mandar um artigo de opinião. Tá, se você se sentir loucamente desesperada de vontade de mandar um artigo de opinião em forma de dissertação, mande, mas avise ao corretor. Por falar em corretor, moçada, eu tô tendo um probleminha. Ó, os corretores conversaram comigo hoje, porque várias pessoas estão me mandando mensagem, Flávia, eu mandei minha redação e não voltou. Aí eu pergunto para a pessoa, que dia você mandou a sua redação? Aí a pessoa fala, eu mandei na quinta-feira passada.
Tá, mas eles têm até a próxima quinta-feira para devolver. Eles têm uma semana a contar do dia que você mandou a redação. Como eles sabem que eu sou meio ranzinza, que eu sou meio chatona, o que que eu faço? Eu rosno, né? Eu falo, ah, gente, pelo amor de Deus, coitadinho do meu menino. Então, eles gentilmente corrigem e a maioria das vezes eles devolvem antes da aula de quarta-feira. Mas eles têm uma semana para devolver o texto. Segunda coisa, o nosso acordo é você mandar 2 textos por semana, escritos online. O resto você vai trazer no presencial quando nós partirmos para as ações presenciais. Tá combinado isso, moçada? Tudo bem até aqui, queridos? Tranquilo? Porque esse é o nosso combinado. Se você mandar 8 textos, eles não vão dar conta de corrigir os 8 textos. Então, por favor, primeiro, você está furando o que a gente combinou. Segundo, porque você vai trazer presencial quando retornarem às aulas. Tem chance de retornar, né? A gente está esperando, ó, final desse mês, vamos ver o que que dá. A gente vai assim, a gente vai, né, pressionando o prefeito e esperando, pressionando e esperando. Espera em Deus que volte logo, porque para a gente poder estar juntinho, mas de uma maneira segura, né, moçada? Inclusive, eu quero começar, para a turma do saber, começar a monitoria, e eu não posso ainda começar a monitoria porque eu ainda não tive uma autorização. Eu preciso de autorização para receber vocês presencialmente, tá? Então, tem que esperar para ver isso. Beleza, moçada? Tranquilo? Então, ó, né? Ah, e por que para a turma, né? Eu falei a turma do saber, é que a carga horária da turma do saber, ela é bem maior, né, que dos alunos no Sigma. No Sigma são 2 horas por semana, no saber são 3 horas por semana, que normalmente eu faço. Então, essa é a diferença, tá, moçada? Só para vocês saberem. Então, olha só, mas a aula é a mesma, belezinha? Então, ó, deixa eu só retornar uma coisa para vocês, meus amores. Então, assim, ó, o que que eu preciso? Que vocês se conscientizem disso. Outra coisa, Flá, eu fiz 4 textos, né? Porque era da outra semana que eu não mandei. Beleza, não tem problema. O que que você vai fazer? 2 por e-mail. Porque senão, às vezes enrosca. Por exemplo, eu tive uma aluna essa semana que mandou 8 redações. Isso não está adequado. Isso, eu falei para os corretores, falei, olha, corrige se der tempo. Por quê? Porque a gente combinou de mandar 2. Então, às vezes você manda 2 num e-mail. Aí, um outro dia, você manda outro. Se você mandar tudo num dia só, é ruim para você e é péssimo para nós. Para nós não dá, eles vão devolver sem correção. Ah, mais uma coisa, gente, pelo amor de Deus. Vocês já entenderam que quando vai corrigido, você tem que baixar o arquivo, né? Porque senão só aparece risquinho gramatical. Então lembra que você tem que salvar o arquivo, baixar o arquivo. Aí quando você abre, você vê todos os comentários dos corretores, tá, gente? Então não esquece disso, que isso é importante, beleza? Então a gente corrige tudo, mas precisa desse olhar. Beleza, gente? Tranquilo até aí, chuchus? E hoje? E hoje eu falei com vocês, chamando a atenção para algo muito importante. O que que nós temos de mega importante para a gente conversar? Gente, vamos falar das cartas então rapidinho, tá? Para a gente revisar essa matéria. Primeira questão que eu quero falar com vocês, ó. Primeiro, tem chance de cair carta na UEL? Tem. E aí vocês me perguntaram na semana passada assim, Flá, já caiu na UEL, qual gênero que mais caiu até hoje? O primeiro gênero que mais caiu foi a dissertação. Eu até contei para vocês que de 78 até 99 só existia dissertação. Do ano de 2000 até 2005, 6, passagem 5 para 6, eram 3 textos, você escolheria um, era ou uma narração, ou um artigo de opinião que oscilava entre artigo e dissertação, tudo bem? Então, oscilava entre as duas, ou uma carta. A carta estava aqui, né? A narração estava aqui. Então, são gêneros que caíam. Aí parou no ano de 2006, 7 e 8, que voltou a ser só dissertação, as 3 propostas, você escolhia uma das 3. Depois voltou para ser gênero. Então, nós sabemos que dos gêneros que sempre caem, a carta na UEL, muito antes de cair em outras faculdades, só caía na Unicamp. E a UEL tinha carta. A UEL chegou a ter carta do leitor. A UEL chegou a ter carta argumentativa. Então, a carta fez parte do nosso universo. Para Londrina, nós não tínhamos muita divisão em relação às questões que nós conhecemos do dia a dia. Então, assim, nós não tínhamos muita divisão em relação a, por exemplo, o tipo de carta que era. Então, nós não tínhamos, ó, faça uma carta do leitor, faça uma carta réplica, faça uma carta, né, argumentativa. Então, nós não tínhamos essa cisão. A cisão que nós tínhamos naquele momento, ela era um pouquinho diferente. Ela era assim, faça uma carta em que você defenda um posicionamento.
Faça uma carta argumentativa, mas sem ramificação interna. Isso não acontecia, isso não aparecia, tudo bem? Então, olha só, o que pode acontecer, tá? Pode acontecer de você chegar e não estar escrito exatamente o tipo da carta, mas eles podem chegar numa prova como a da UEL e colocar um texto polêmico e falar para você assim: escreva um texto argumentando, escreva um texto defendendo. Parou. A carta argumentativa, ela é a mais próxima da família da dissertação. Primeiro ponto que eu quero que você tome como referência. Ela é muito parecida. Por quê? Porque a carta argumentativa, ela usa o mesmo raciocínio lógico, então você tem uma tese. Para essa tese, você tece argumentos que vão induzir o leitor a concordar com você. Esses argumentos podem ter argumento de autoridade, pode ser argumento de prova concreta, mas você vai conduzir o leitor com você o tempo todo, com uma vantagem da aproximação. Vamos para a telinha comigo, vem para cá, olha só. Então, as cartas podem ser todas essas: leitor, réplica, solicitação, reclamação, carta aberta. Mas o que elas têm em comum? Primeiro, se são argumentativas, você vai lembrar, é um texto chamado de dialógico. Criatura, o que é texto dialógico? Conversa comigo, meu bem! Diálogo é conversa. Então, a carta, por ser um texto dialógico, você fala diretamente com o seu interlocutor. Você pode, falando com o interlocutor, ser mais formal ou menos. Isso vai depender do quê? Da máscara social que mandarem você fazer. Então, vai depender daquilo que você raciocina, daquilo que você imagina, da forma como você se vê. Tudo bem? O personagem que você vai criar para você vai tratar essa linguagem e a situação de comunicação vai determinar isso. Mas volta para a telinha comigo, vem cá. Segundo item, sempre ela apresenta um remetente, que é o destinatário, para quem você vai mandar. Por isso pede a máscara, que é isso que eu estava te explicando. A linguagem tem que ser fluida. O que é uma linguagem fluida, povo? Olha para mim. Pensa comigo. Quando eu falo de uma linguagem fluida, olha bem nos meus olhos, como diria o pastor da minha igreja, olhe dentro dos meus olhos. Gente, quando a gente está conversando com um amigo, quando a gente está conversando com alguém que a gente gosta, que a gente vai conversando com essa pessoa, a gente não vê o tempo passar. Vai tudo muito rápido, é tudo muito gostoso, uma ideia amarrada na outra, não é assim? A mesma coisa é a carta, moçada. A linguagem fluida faz com que o texto ele tenha as ideias amarradas, é como se você estivesse conversando com essa pessoa. Ela está junto com você e ela está na mesma vibe que você. Então, você vai usar expressões como ai, então, vírgula, daí. Você pode ter esse tipo de coisa se for uma carta para alguém mais íntimo ou mais próximo. Se não for, se for alguém que não é tão próximo a você, ora, senhora Flávia Cabral, a senhora sabe que... Eu odeio que me chame de senhora, tá? Mas tudo bem. Mas assim, a senhora sabe que... E você vai ter essa conversa, talvez um pouco mais polite, uma pessoa mais fina, dependendo do contexto que for dado. Tudo bem até aqui? Então volta para a telinha. A carta costuma apresentar a estrutura formal de cabeçalho, vocativo, corpício de texto, que é a parte da redação em si, despedida e assinatura. Isso nós sabemos, decore. Tem muita gente que acha que carta é só isso, que a carta é só estrutura. Não é. Em uma carta, vou até deixar esse exemplo que eu normalmente uso nas aulas, nas apostilas e tudo, que eu acho ele legalzinho de olhar, porque ele é engraçado. Mas é um exemplo da época do Getúlio Vargas, que o cara escreve para o presidente para dizer que mulher não pode jogar futebol. Porque se mulher jogar futebol, ela vai estragar o corpício. E aí ela vai ficar muito masculina. E aí não presta, viu? Viu, Luiz? Mulher não pode jogar futebol, tá? Entendeu? Então tá, lógico que pode, né? Mas o texto, olha a data dele, 1940, linguagem de época, pensamento de época, né? Deixa eu explicar, porque senão lá vai cancelamento em cima de mim, não é não, moçada? Então, olha só, é óbvio que pode, esse texto não é meu, tá? Mas está separado para você olhar. Ali tem tudo, cabeçalho, depois tem a parte do corpinho do texto, que você vai encontrar o vocativo, você vai encontrar a despedida, você vai encontrar a assinatura. Tá tudo aí, são esses elementos. Gente, atenção, estes elementos, quando a carta cai na UEL, eles são necessários, mas presta atenção e guarda no core, vamos rememorar. Eu pulo linha em Londrina? Sim ou não? Não. Que banca do Brasil que eu pulo linha entre o cabeçalho, o vocativo, entre o corpo e a despedida e a assinatura? UFO.
A única banca que você vai fazer isso é a UFO. É aquela universidade lá de Minas que tem um vestibular parecido com o nosso. Vocês estavam na live segunda-feira? Segunda-feira agora eu fiz uma live com uma aluna de medicina da UEL, né? E a gente estava conversando exatamente sobre isso. E ela falou: alguém perguntou no grupo quais bancas eram parecidas com a UEL, e ela falou a UFO. E realmente, na redação lembra, só que a UFO é grandona, a carta lá é de 30 linhas, beleza? Por falar em live, moçada, semana que vem eu tô em live de novo. A gente tá vendo só o dia, acabei de falar com a doutora Rebeca, né? Ela mandou uma mensagem agora, ia ser na segunda-feira, acho que vai ser lá na quarta ou quinta-feira, certo? Uma médica ginecologista, minha ex-aluna linda, que tá fazendo o maior sucesso em São Paulo, moçada. E é uma menina super nova e tem muitas coisas legais para falar. Então, semana que vem eu vejo direitinho o horário da live. Quarta não dá, quarta eu tô aqui, né? Na quinta ou na sexta da semana que vem. E aí assistam, por favor, tá? Vocês não estão me seguindo em rede social, sigam, porque vira e mexe eu tô colocando coisas, né, que podem complementar as nossas aulas. Quando dá no horário, a pessoa tá aqui, eu trago aqui. Mas quando não dá, gente, é aberto mesmo, tá, moçada? Então aí, segue por lá e a live tá salva, tá? Só ir lá na plataforma do Saber, ela tá salva na do Saber, que tá salvo lá, beleza? Mas voltando para cá, moçada, então, o que nós vamos voltar e vamos pensar? Em relação a esse texto, vocês já entenderam tudo, né? A gente vai lembrar que carta para o UEL não se pula linha, ou como dizem em Minas, não salta linha. Eles falam saltar linha, eu acho tão bonitinho, tá? Então, jamais. Em Londrina, Flá, mas eu vou fazer Unicamp. Normalmente a gente não pula, tá? A gente evita esse tipo de situação. Faz tudo muito lindo, mas sem pular. Outra coisa para lembrar, moçada, carta que mais cai. Bom, uma das que mais caem, sem sombra de dúvidas, é a carta do leitor. Por quê? Porque dá vontade conversar com o dono do texto. Então, por isso, vamos lembrar dela? Na carta do leitor, vou deixar isso aqui aberto porque eu já vou falando rapidinho para caminhar, tá? Então, só para lembrar. Na carta do leitor é assim, ela é um intertexto e sempre será. Então, toda a carta do leitor é um intertexto. Quer mandar bem na carta do leitor? Você vai lembrar disso que eu estou falando. Ela é intertextual. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a sua carta do leitor estará em resposta a um texto que você já leu. Então, é óbvio que você vai usar alguma ideia do texto para elogiar, para apoiar, para refutar. Então, você pode fazer, inclusive, menções ao texto lido naquele momento. Ora, né, você está escrevendo para a editora da revista Strubble, né? A Flávia Cabral, e você acabou de ler um texto da Flávia Cabral falando sobre as datas dos vestibulares, que ela é feliz em, esse vestibular é bom, e você não gostou. Então você pode pegar um argumento que eu usei, né? A editora usou, e você pode escrever e falar assim: olha, eu não concordo com a ideia veiculada no texto sobre Schlevers, né? Sobre as datas serem boas. Não são. Elas desorganizam o planejamento anual, elas isso, elas aquilo. E aí você vai conversar. A carta do leitor, ela pode ser positiva, ela pode ser negativa. Inclusive, dependendo do texto, você pode elogiar um argumento e refutar o outro. Isso é uma coisa que é possível fazer. Quando a UEM trabalhava em média com 15 linhas, tá? Que ela era máxima de 15 linhas, nós pensávamos na UEM, normalmente os textos que vinham eram textos densos, eram textos bons, e dava para você usar sempre dois argumentos. Pensa numa carta do leitor de 15 linhas, pense em dois argumentos, tá? Porque normalmente é isso que nós vamos perceber no texto e que vai chamar a atenção. Tudo bem? Espera aí que o Pedrinho tá me mandando pergunta. Flavitia, no que diz respeito, né, ao vocativo, certo? Oi, 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 fechou aqui. Acabou a bateria. Não acredito que acabou a bateria do meu celular. Luiz, pode aqui. Eu vou conversando com eles. Acho que o meu carregador portátil tá lá. Eu não trouxe o cabo, gente. Como é que eu vou conversar? Vocês vão ter que mandar tudo pelo chat aqui, tá? Vocês podem mandar as perguntas aqui no chat, se não der para voltar meu celular no WhatsApp para ficar mais discreto. Mas vamos lá. Deixa eu tentar lembrar o que o Pedro estava falando na hora que apagou. Professora, tem que ficar coladinho. Acho que foi isso que a última palavra que eu vi foi coladinho. Então, espera só um minutinho. Vamos voltar. Não, é para cá que volta. Sempre erra esse lado, gente. Vai, 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 vai. Aqui, tá? Então, o Pedro perguntou se tinha que ficar coladinho realmente no texto, né? Então, é assim, ó. Se você pegar esse pedaço... lasqueira, só porque eu quero usar caneta, eu tô fazendo errado. Né? Tá, 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 tá. Então, se você...
Minuto, gente, que eu resolvi desaprender. Ai, Jesus. Funciona? Tá. Ah, só porque o Luiz saiu, eu não consigo perguntar pro Luiz. Ô, pai amado, que nheca. Eu quero a caneta. Não tô conseguindo arrumar a caneta aqui, Luiz, de jeito nenhum. Tá bom. Gente, então é o seguinte, esquece a caneta que eu não consegui abrir a caneta de jeito maneira. Hoje resolveu dar tudo errado, né? Então, olha só. Ah, o Luiz me emprestou o dele que dá para eu acompanhar aqui, né? Então, seguinte. Ó, o do Luiz eu consigo acompanhar pelo Facebook. Manda as perguntas no Facebook. Mas voltando. O Pedro perguntou se aqui é coladinho. Pedro, um dedo, tá? Um dedo de distância, normalmente aqui, quando eu faço o vocativo. Um dedinho, ele fica mais para cá, certo? Então lembra. Na parte de cima, por exemplo, você está no cabeçalho. O cabeçalho pode estar à direita ou ele pode ser à esquerda. Ele não pode ser centralizado, tá? Do lado direito, normalmente ele é mais inovador. Do lado esquerdo, ele dá a ideia do mais tradicional. Centralizado é que não dá, beleza? Segunda coisa que nós vamos prestar atenção, então. Quando você vai começar, você começa, normalmente o vocativo é mais próximo e aí o texto é alinhado num todo. Quando você estiver fazendo tua redação, tenta seguir mais ou menos a mesma linha, tá bom? Beleza? E as outras duas perguntas mandem no grupo, tá, moçada? Que daí eu consigo responder para vocês, tá? Tudo bem? E aí eu vou caminhar. Então, legal, ele esqueceu de mandar. Ô, Dil, então manda para corrigir, meu velho. Só, né, não pula a linha, beleza? Então, beleza, fechou, certo? Caminhando, moçada, vamos comigo lá? Então, aqui, ó, já tinha aberto para vocês. Lembrando, atenção, que você pode fazer na carta do leitor o que você quiser. Perguntar, elogiar, criticar e dá tudo certo. Depois, moçada, como proceder? Bom, isso daqui é aquela dica básica. Enche a tela para mim, Luiz. Vai lá. Lembra quem é o teu interlocutor? E aí você vai pensar em que linguagem você usa. O que você pensa a respeito do assunto, porque o teu texto tem que parecer muito verdadeiro. Para isso, você fala assim: peraí, eu sou favorável à política do cancelamento? Ou eu sou contrário? Será que realmente a pessoa falou uma besteira, a gente tem que bloquear o cara, tem que parar de seguir o cara? Ou será que ele falou uma besteira, a gente tem que chamar para uma análise, uma discussão de temas, uma reflexão? Então é esse o caminho. É você pensar o que você acredita e aí você escrever uma carta. Aí fica legal, tudo bem? Quais argumentos você pretende incluir? Que nenhuma das alunas mandou falar, eu estou sem ideia por exemplo, argumentos de autoridade. Por que eu mando tantos textos para vocês lerem? Porque sempre tem um argumento de autoridade bacana para você ali, tá? Por fim, né? Você pretende usar máscara? Volta para mim agora, Luiz. Olha só, meu povo. O que é uma máscara social? A máscara social que você pretende, às vezes você não pode escolher. Já cansei de ver prova em que a máscara social vem delimitada. Mas não na UEL. A UEL não tem perfil de delimitação de máscara. A UEL, em compensação, toda vez. Ela delimita a máscara e às vezes ela delimita até o nome que você vai ter. Tudo bem? Então você tem que ficar atento em relação a isso. A máscara é o papel social que você tem. Profi, se o assunto envolve questões relacionadas à saúde, sou diretor de um hospital, eu acho que é meio perigoso. Se você se coloca na posição de um chefe, de um diretor, de um ministro, você tem que ter um domínio muito profundo do conteúdo para não cometer um agafe. Eu, normalmente, se me dão a possibilidade de falar sobre o assunto, se era da saúde, eu diria: sou um estudante de medicina, apaixonado por tal coisa, tudo bem? Aí é legal, porque quando você é um estudante você está em processo de conhecimento, em processo de formação. E isso faz bastante diferença na hora. Se você comete uma gafe, às vezes o corretor fica até na dúvida se era uma gafe ou se era a composição da máscara do personagem. Então isso pode acontecer. Essa fica sendo a minha dica para vocês, beleza? Vamos caminhar, meu povo? Aqui é a estrutura que eu já havia comentado com vocês, certo? Então, ó, na telinha para você, dá uma olhada nessa estrutura. Quando nós pegamos a estrutura do corpo do texto, que é aquela parte central da carta, toda carta tem que ter apresentação, que é a identificação do remetente, e a justificativa.
Pensa comigo 2 minutos. E agora eu falo do leitor e falo de todas as outras. Moreco, olha para mim e raciocina comigo. O que que nós estamos fazendo nessa hora? Quando fala de apresentação, você vai dizer quem é a sua máscara, jamais o seu nome verdadeiro. Isso eu bati muito com vocês lá atrás e esse ano aqui nós corrigimos redação em que a pessoa se apresentou nominalmente no começo do texto. Gente, e não foi uma só não, tá? Você tá achando que foi uma só? Não, nós pegamos pelo menos 12. Então, cuidado quando vocês fizerem isso. Não, você não fala seu nome. Oi, o meu nome é Flávia. Não é isso. Você vai dizer assim, olha, sou moradora da cidade de Londrina, sou estudante de geografia, sou, né, uma apaixonada pela saúde, atualmente estudante de medicina, pretendo ser pediatra. Isso é apresentação de máscara social. Fechou? Para a gente continuar, moçada, lembra qual que é o motivo da carta. Então, isso é muito importante. Qual é a tua justificativa acerca da carta? Vocês já sabem. Não se esqueça que toda carta, se é argumentativa, a tese tem que ser clara. Moçada, presta atenção. Se a tese não estiver clara, não tem o que fazer. Tudo bem? Depois, os argumentos. Pensa que você vai apoiar ou refutar o texto de base. É um jeito legal. Então, você vai ser oposição? Ui! Você vai ser apoio? Ui! Mas lembra que eu falei agora há pouco? Dá para eu elogiar um argumento e criticar o outro. Sem problema nenhum. Beleza? Tá. Voltando só para fechar. No fechamento da ideia principal, às vezes é necessário você criar QI. Às vezes é necessário você dar um encaminhamento. Não é uma obrigação. Mas já que a gente está treinando um monte para o Enem, né? Então a gente vai fazer. Beleza, gente? Tranquilo até aqui? Sussa? Fechou, então. Bora comigo lá. Nesse caso, é um texto que nós temos ali de 2018, tudo bem? E esse texto está lá, ao editor da Revista do Saber, certo? É uma carta do leitor respondendo a questão, na época falava com relação ao lixo, né, de sacolas plásticas, o que que você tinha que ter. E aí, um aluno fez essa redação, eu pedi permissão, acabei ficando com ela. E aí, olha só, ao editor da Revista Saber, sou estudante universitário, estou no 2º ano de Engenharia Ambiental e como acompanho semanalmente sua revista, gostaria de expressar minha opinião sobre a matéria de capa da edição passada. A questão da substituição das sacolinhas plásticas por retornáveis é um tema que não deve ser esquecido, por uma questão de praticidade. Sei que tanto sacolas de plástico quanto garrafas PET surgiram de reclamações de consumidores cansados de carregar vasilhames ou de ter que comprar, né? Comprar Schlevers, não dá para ler que a luz está batendo, das sacolinhas de papel que não eram resistentes. Lembro-me bem meu pai falar sobre esses problemas. No entanto, senhor editor, tá vendo no 2º parágrafo, no meio? Senhor editor. Você está percebendo isso? Quando ele fala senhor editor, o que que ele está fazendo? Texto dialógico. Se começar ali a dissertar, vai fugir do gênero. Então, volte. Isso é na carta do leitor, na carta de reclamação, na carta réplica, até na carta aberta. Então, não é uma coisa de um gênero só, mas em todas as cartas nós temos que ter essa postura linguística, beleza? Depois, olha só, assim, acredito que a medida tomada pela Assembleia Legislativa, né, de sancionar uma lei que obrigue os comerciantes a oferecerem sacolas biodegradáveis ou retornáveis a seus clientes seja de suma importância, porque a população finalmente começará a contribuir com a diminuição dos impactos, né, da ação antrópica na natureza. Senhor editor, infelizmente, muitas ainda não entendem que substituir, muitas deviam ser pessoas, né? Ficou faltando uma palavra na hora de digitar, não entendem que substituir as sacolas plásticas não é apenas uma necessidade legal, mas prova de consciência e de responsabilidade ecológica. Parabéns pela belíssima matéria. Sem dúvida, textos assim geram frutos benéficos para a sociedade. Grato pela atenção, Schlevers, leitor. Tudo bem? Então, o que você está vendo aí? Cara, você está vendo uma estrutura que você vai lembrar assim, carta é isso. Carta é eu me apresentar no começo, explicar por que eu assumi a postura que eu tenho, comprovar meu raciocínio com base no conhecimento da realidade, conversando com a pessoa, me despedir gentilmente e fechar. Falando em despedir gentilmente, vem comigo para cá. Algumas coisas são importantes, tá? Então, primeira, olha só, como que eu trato meu interlocutor? Lembra das formas de tratamento? Flá, eu fiquei na dúvida na forma de tratamento. Eu tô assim super nervosa, porque eu não lembro como é que eu trato a pessoa. Senhor ou senhora?
Se você não sabe, não vai chamar de meritíssimo se a pessoa, né, se você não souber a função que ela exerce. Uma vez, gente, eu já contei isso para vocês, para alguns de vocês. Eu tive um aluno, o tema era sobre, né, futebol, e era para escrever uma carta para o juiz que apitou o jogo do 7-1, certo? O infeliz jogo do Brasil. Tudo bem? E o cara me escreve para o juiz, né? Prezado meritíssimo. Meritíssimo para juiz de futebol? Nunca, moçada. Então, cuidado. Então, às vezes, a simplicidade é muito mais elegante do que uma tentativa rebuscada de fazer alguma coisa ficar chiquetosa. Beleza? Então, olha só. Então, cuidado. Segundo, aqui, dá um print nessa tela, se você tem dúvida. Joga a tela aí para eles, Luiz, e eles dão um print nessa tela, tá? Porque isso é muito importante. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tem perguntinha aqui sim, tá? Então, certo, eu já respondi do cabeçalho, porque eu já falei, né? O cabeçalho pode ser à direita ou à esquerda, é você quem escolhe com base na máscara social, que é o teu papel, né? Flá, a linguagem pode ser de acordo com a minha máscara? Perfeito, Isa, você entendeu tudo, tá? Estela, prof, na carta, se a banca não falar a máscara, eu devo usar? Sim, senhorita, você cria uma. Tá? Você cria uma que tenha coerência com o assunto. Por exemplo, qual é o assunto que eu coloquei nos textos hoje? O que era mesmo? Era questão do que mesmo? Cancelamento. Legal. Se você está discutindo, então, essa política de cancelamento, essa visão de cancelamento, e eu não dei uma máscara social para você, não seria interessante que você fosse uma produtora de conteúdo digital? Não seria interessante que você fosse uma psicóloga, uma psiquiatra? Então, você pensa numa máscara que tenha a ver com o tema. Se não está delimitado, é você quem faz. Tudo bem? Isso é muito importante. Ah, e se é uma carta do leitor e eu não quiser pôr? Tudo bem. Aí simplesmente lembre-se que a sua máscara já está pré-determinada como leitora. Aí tá de boa. Beleza, Estelinha? TT. Prof, poderia falar sobre a posição da despedida e assinatura? Despedida é centralizada e a assinatura é à direita na folha. Tudo bem? Então, a despedida é no meinho, igual aquela imagem que eu pus para vocês. No meinho e a assinatura no cantinho direito ali. Tá bom? É isso. Deixa eu ver, Maria Luísa Flá, você disse que não pula linha não, mas o vocativo vem em uma linha e o corpo inicia na outra. Depende, Maria. 90% das vezes é verdade. Na Federal do Paraná já aconteceu deles pedirem carta e darem pra gente de 6 a 8 linhas. Aí, você já está pressuposto pela ausência de espaço, viu, dona Maria? Que nesse caso você não põe o cabeçalho, você não vai ter espaço físico para despedida e assinatura, e nesse caso especificamente, quando é absurdamente pequena, como essa da federal que eu estou falando, só nesse caso, vocativo, prezada Flávia, vírgula, e você pode até continuar na mesma linha. Apenas nesse caso. Tá claro isso, dona Maria? Certo, dona Lindeza? Então, tá bom. Beleza? Então, bora lá, meu povo. Tranquilo? Nas cartas, vou dar um exemplo de solicitação, por exemplo. A UEM, ela vem fazendo uma graça de um tempo para cá, que ela fala assim, ai, você fará uma carta de solicitação. Aí você vai lá, gênero, carta de solicitação. Daí na máscara ela fala assim, você é leitor de uma revista? Você deverá fazer uma carta solicitando. A UEM, ela tá, às vezes, misturando dois gêneros dentro de uma carta para compor uma máscara, tá, moçada? Mas lembra que quem rege ali, verdadeiramente, é aquele trechinho que vem escrito assim, gênero, carta de solicitação. Por isso, a minha sugestão, quando ele fala carta de solicitação, você escreve seu texto e lá pelas tantas fala, por isso, senhor fulano, estou escrevendo essa carta para solicitar. Eu sempre peço a vocês, usem o verbo, tá? Solicitar na carta para ficar escrachado, que você está fazendo certinho, beleza? Mas vamos lá comigo? A UEM pede, printa essa tela se você não lembra disso, que nós já falamos disso, mas aí se você estiver inseguro, vamos lá. Carta de solicitação, normalmente ela pede um pouquinho mais de formalidade. Ela está um pouquinho mais ligada à esfera formal da linguagem. Por quê? Gente, pedir alguma coisa para alguém é fácil? Eu consigo pedir coisas para as outras pessoas. Eu consigo, com muita facilidade, tá? Eu trabalho com voluntariado há muito tempo. Eu consigo chegar em uma empresa e falar assim, olha, nós estamos aqui porque estamos precisando de fraldas descartáveis para levar para o lar Maria Tereza. E eu vou lá na empresa e eu peço. Aí eu vou no outro e falo, olha, né, como a gente já fez, né, no supermercado. Olha, nós estamos aqui porque nós estamos precisando levar mantimento para o projeto Vista Bela. Ou então, vim aqui pedir para toque de amor.
mas eu não consigo pedir coisa para mim, eu tenho dificuldade. Eu já falei que esse ano vou sair candidata a vereadora, que eu tô com medo, porque eu não sei pedir voto. Então eu falei, ixi Maria, vai ser a coisa mais difícil do mundo. Mas seja como for, quando você for fazer uma carta de solicitação, tenta imaginar que naquele momento, normalmente, você não pede para você, porque isso vai facilitar a sua vida. Se você, como eu, que tem dificuldade para pedir para si, sabe pedir para ajudar os outros, mas não sabe pedir para si, então o que você vai pensar assim, ó? Eu vou criar o meu papel social como sendo alguém que representa uma coletividade. Eu sou uma líder de bairro. Eu sou o quê? Uma líder de uma ONG. Eu sou uma pessoa que pensa no bem comum. E aí a carta de solicitação, quando você vai pedir algo a alguém, normalmente você é mais formal, está mais ligado à esfera comercial, a não ser que eles deem uma proposta muito assim legalzinha. Olha, você vai escrever para sua prima para pedir alguma coisa que eu não vejo por aí, mas só nesse caso seria mais livre. Normalmente você está assim, escreva uma carta para um vereador solicitando reformas e melhorias no bairro. Escreva uma carta para, né, um gestor solicitando. Escreva uma carta para uma empresa solicitando um produto. Normalmente é mais da esfera comercial. Por esse motivo, você tem que fazer o quê? Você tem que ser um pouco mais formal. Tá claro isso, gente? Então, cuidado com essa linguagem. Agora, vem comigo para a telinha, vamos lá? Vocês prestaram atenção aqui, ó? A estrutura basicamente é a mesma, socialização. Aquele começo de carta, você começa se apresentando, você começa conversando. Não esquece, logo depois, lá na nossa carta, que era do leitor, a segunda coisa que eu fazia chamava justificativa. Aqui não deixa de ser, mas nós pensamos mais na finalidade. Primeiro, eu vou dizer qual é o propósito da minha carta e depois eu justifico. Ou seja, pensa comigo aqui, volta para cá. Você precisa, nesse momento, de fraldas descartáveis para você levar num asilo. Então, você escreve uma carta para, né, a empresa que produz essas fraldas e nessa hora você vai, né, se apresentar socialmente. Olha, caro senhor fulano, vírgula, sou a coordenadora de um projeto que leva alunos para asilos, para interagir com pessoas mais velhas ou pessoas em situação de vulnerabilidade, idosas, em casas de repouso. Então você começa dizendo isso, certo? E na próxima semana iremos a um determinado local. Nossos alunos foram informados de que neste ambiente que residem 90 mulheres, né, muitas delas já dependentes do uso de fraldas descartáveis, certo? Lamentavelmente, este produto não tem. Então, você vai primeiro tentar polemizar, criar uma situação para a pessoa sentir tua dor. Você vai explicar, olha, eu trabalho assim, eu tenho esse objetivo e eu tenho essa necessidade. Então você chama para isso nesse momento. Aí fica legal, beleza? Você conseguiu isso? Hora de argumentar. Depois vem a justificativa para validar sua posição. Quer dizer, pô, o cara vai falar assim: olha, ele vai levar aluno, ele está ensinando as pessoas, né, levando as pessoas lá para conhecer as pessoas mais velhas, para interagir, para desenvolver empatia, pensando numa sociedade melhor. Aí você argumenta e não esquece. Eu pedi. Lá no começo da carta, quando eu estou no final, eu sempre vou reiterar o meu pedido. Eu sempre vou, então, senhora X, peço por gentileza que providencie as 200 fraldas, 200 pacotes de fraldas descartáveis para que possamos levar aos idosos. Depois você vai se despedir. Na despedida, hoje até a Maria não foi Maria não. Ah, esqueci o nome. Não, é Maria sim, mas não é a Maria que eu estava falando agora, é outra Maria. Ela me mandou uma carta falando assim, Flá, como eu me despeço numa carta? Existem muitas formas para você se despedir, que vão desde a mais formal, atenciosamente, cordialmente, sinceramente. Tá lembrado disso? Atenciosamente quer dizer mesmo que com toda atenção, coisa que as pessoas costumam gostar muito de receber. Quando alguém diz cordialmente, coração, cordialmente, algo feito de coração. Ai, que fofo. A gente nem para pra pensar o que significa, não é? Então, olha lá. Então, um atenciosamente, um cordialmente, um sinceramente, sincero e sincera. Olha que coisa linda, falando com toda a verdade do seu coração. Isso é legal para você se despedir, tudo bem? Então, são essas formas mais tradicionais de despedida que normalmente se espera que você use numa carta de solicitação. Grato pela atenção.
Tudo bem? Sem mais dá um tom mais de briga. Eu, particularmente, não gosto em carta de solicitação sem mais. Mas isso é um subjetivismo meu, beleza? E aí você assina do jeito que mandarem. Você vai lembrar que quem manda em você é a banca. Isso para qualquer uma das cartas. Belezinha? Deixa eu ver se veio mais alguma pergunta aqui. Não, acho que aqui parou. Gente, vai mandando pergunta aqui, tá? Tendo dúvida, mas não tenha medo. Manda a pergunta que eu vou respondendo. Seguindo comigo aqui, essa é uma carta de uma ex-aluna. E essa ex-aluna, tá? Ela foi uma das alunas maravilhosas. Inclusive, nessa prova da UEM, ela foi super bem. Valia 60 pontos. Ela tirou, acho que 54, se eu não me engano. É da Valéria. Olha essa redação e você vai ver algo muito estranho. Muito sinistro. E na hora você vai prestar atenção. Olha para essa imagem, presta atenção nela. Tá faltando o que aí? Não vão me responder mesmo? Tô esperando, tô olhando no chat aqui, ninguém me respondeu. O que que tá faltando? O que que tá esquisito? Responde para mim. Não se preocupe com o conteúdo, bate o olho e me responde. Tá faltando alguma coisa, não? Vamos, galera, tem 80 pessoas assistindo e ninguém vai me responder o que que tá faltando? É, eu sei que tem um delay de 28 segundos. O Luiz está protegendo vocês aqui, tá? Vocês estão pensando que estão sendo mimados aqui. Para eu não ficar brava, ele já tá. Tem delay. Ai, a Fernanda. Aí, Fer, já acertou a primeira coisa que tá falhando. Não tem o cabeçalho, mas não é só isso. Continua, povo. Cabeçalho. Vocativo, tem ou não tem? Vocativo tem. Prezado senhor Eugênio Câmara, vírgula. Mas é aquele caso que a pessoa não pulou linha, perceberam? Não pulou. Tá, tem mais uma coisa esquisita. Parágrafo, Mari, muito bem lembrado. Fez um parágrafo só, isso poderia? Poderia, mas eu não gosto, tá? Eu acho que talvez tivesse dividido em dois, teria ficado melhor. Tem mais alguma coisa faltando além de parágrafo, cabeçalho? Tem mais alguma coisa aí que tá esquisita? Olha lá embaixo. Não, pular linha não, TT. Não pula linha não. Não pode pular não. Vamos, gente. O que tem de estranho? Presta atenção em mim. Olha o atenciosamente, galera. Presta atenção nisso. Olha onde está o atenciosamente. Tudo bem? Ele poderia estar centralizado, certo? E o cidadão teria que estar à direita. Esse caso aconteceu o seguinte: quando ela fez a redação, essa aluna escrevia maravilhosamente bem. Pra você ter noção, ela gabaritou a Unesp, gabaritou a Unifesp. Ela é uma aluna que faz medicina atualmente e era uma grande escritora, grande, grande, grande. Mas nesse dia, ela falou: Flávia, não sei. Deu um estagarelo em mim, resolvi escrever feito louca. E aí, quando eu olhei, não ia caber de jeito nenhum. Aí eu lembrei de você falando assim: cabeçalho, joga fora. A não ser que a banca exija, ela não pode tirar nota, tá? Por quê? Porque eu fiz o resto da carta toda e o mais importante de uma carta é o quê? Justamente esse dialogismo, essa aproximação. Beleza. Ela lembrou de eu falando, se der tudo errado, põe na mesma linha, mete uma vírgula e vai. O ideal seria separar numa linha. Ah, agora que eu entendi o que a TT falou. TT, você tem razão. Numa linha você coloca o vocativo, na linha de baixo você colocaria o corpo do texto. Nesse sentido, você tem razão mesmo, tá? Aí, escreve o texto. Despedida centralizada e assinatura no canto, beleza? Aí ela viu que não ia caber. Quando ela viu que não ia caber, ela lembrou de eu falando de um negócio, mas ela esqueceu uma parte, tá? A parte que ela esqueceu é: centraliza a despedida, coloca a assinatura no canto direito, como seria normalmente, e no meio das duas, se não couber, e só se for no caso desse de desespero, você põe uma barrinha, separando. E se o cidadão é o seu nome e a sua assinatura, óbvio que a letra é maiúscula, tá? Então foi coisa assim de nervosismo, de aquele afã de fazer a prova e ficar nervoso, foi isso que fez. O que essa pessoa fez de ponto positivo? Ela teve uma boa linha de raciocínio, tanto é que a banca gostou bastante. Ela se tocou de uma coisa importante. Ela fez o uso, inclusive, ao creio que. Ela fez o uso da primeira pessoa, e isso foi muito importante. Lá no finalzinho, na penúltima linha, ela fala: senhor vereador, vírgula, aguardo respostas positivas. Esse senhor vereador, vírgula, o que significa isso? Estou conversando. Ela conseguiu conversar com o leitor e isso ficou muito legal. Tudo bem? Então, ó, o Leonardo Silva botou aqui, né? Ô, Flá, então junto, despedida e assinatura, isso, querido, tinha que estar mais separado,
Já, o ideal era um em cada linha, mas se não deu, um pouquinho mais separado com uma barrinha no meio. Belezinha, gente? Tranquilo até aqui, meus lindos? Tá dando para lembrar tudo isso? Porque, olha, eu tô passando já uma aula, 2 aulas, 3 aulas, 4 aulas, tô andando com vocês, tá? E a gente tá vendo mais exemplos para ficar mais concreto. Da aula de hoje, minha galera, vamos comigo até aqui? Então, até aqui, vocês têm dúvidas acerca do que nós vimos? Ah, eu fechei seu celular sem querer, eu não sei abrir. Gente, eu sou uma anta, tá? Então vá lá, abre para mim aqui. Ele é diferente, né, do meu telefone. Então, se você puder abrir, a hora dele tá certa? Não, né? Não tem que ser, é só empurrar pra cima. Ah, tá. Ele é só empurrar? Ah, entendi. Que horas são? Agora, esse daí também tá certo. Não, esse daí não tá certo. 20 É, aqui tá 51. falando que são 19h40. 20 51. Ah, então tá bom. Gente, então assim, ó, tudo bem até aqui? Tranquilo até aqui? Sussa, mais alguma dúvida até aqui, meus lindos? Ô, prof, ai, gostei, Fer, adorei aqui a pergunta. Ah, é a Nai, oi, Nai. Então, peraí, antes disso, a despedida e assinatura é a mesma linha, legal? Cidadão com a despedida já respondi. A Fer, e a pontuação na despedida? O ponto final é obrigatório? Meu amor, não, tá? Na despedida, lembra, o cabeçalho tem ponto final. Vocativo, vírgula. Texto normal, pontuação normal. Despedida é vírgula, tudo bem? E a assinatura não tem ponto final. Eu vejo direto, pessoal, principalmente quando vai para a UEM, né? Você deverá assinar como leitor ou leitora, ponto. Porque termina a frase lá da UEM. Aí a galera vai fazer e assina leitor, ponto, no nome. Nome não precisa de pontinho final. E na despedida, então, vírgula, e no nome não precisa de pontuação final. Tá claro isso? Belezinha? Então tá, tô respondendo aqui, né? Espero que esteja tranquilinho para vocês. Beleza, gente? Tranquilo até aqui? Então vem comigo mais um pouquinho. Da aula de hoje, eu separei para vocês algumas propostas e vocês viram os textos, né? Eu sempre posto antes para fazer o que a gente chama de aula invertida. Vocês sabem que eu sou supervisora de produção de textos no Colégio Universitário. O Colégio Universitário é um colégio aqui de Londrina, que é campeão do Enem, 10 vezes campeão do Enem, essa foi a 10ª vez. Eu tô lá desde o começo, né, gente? Tô há 15 anos no colégio. E aí, como supervisora, a gente sempre estudou e estuda a parte pedagógica. Quando entrou o Ari de Sá, que é o sistema de ensino que rege o material didático que é usado lá, o Ari de Sá sempre impulsionou os alunos a fazer uma coisa, eles sempre tentam emplacar isso, ainda que Londrina tenha uma certa resistência, chamada de aula invertida. Então, às vezes, eles fornecem um conteúdo para você pensar, para você estudar, e quando você vai para a aula, você já teve dúvida acerca daquilo. O que eu tenho feito no CPM é exatamente isso. Eu solto o material meia hora antes da aula, para você ter tempo de observar o que tem ali e ter dúvida. E essas dúvidas são em cima dos enunciados das questões, são em cima, às vezes, do conteúdo. Se é um conteúdo muito massa, que a gente tem, né, uma pauta grande, que você pode sentir medo, o que eu vou fazer? Eu vou trazer um especialista para falar dele. Se é um conteúdo que eu coloquei bastante texto, que não precisa, tá de boa, semana que vem a gente continua a revisão. É sempre assim, tranquilo, tá, moçada? Então, nesse momento entre 7h30 e 8, eu quero que sempre você baixe o material, não é sem aula, aquilo é considerado como aula. Por quê? Porque você baixa o material e você vai à reflexão. Se você pegou, você deve ter visto que eu começo o texto com o texto da cultura do cancelamento. Esse texto é um texto de embasamento que eu peguei de um jornal chamado Correio Brasiliense. Ele está aí no seu material, por isso que aqui a letra é miúda, nem me preocupo com isso, que é mais orientação para mim do que para você, só para que a gente consiga acompanhar o raciocínio juntos. Esse texto é um texto como se fosse assim, é a síntese da aula. É a síntese dos temas. Se você estivesse correndo e só pudesse ler um texto, esse é o mais resumido de todos. Tudo bem? Que é para você ter uma noção geral de quando começa a ser divulgado em 2017, o que é essa cultura, qual era a hashtag que estava sendo usada na época. Então, começa a partir dali te dar uma noção geral do que vai ser visto e do que vai ser tratado. Tudo bem? Então, aqui fala, inclusive, de 2017 como sendo o ano referencial. Em um outro texto, que é o último que eu deixo para vocês, fala de antes, fala de 2012, 2013, fala de outras situações, inclusive indo mais a fundo do que esse primeiro lá do Jornal de Brasília. Tudo bem, moçada? Então, esse era o primeiro texto para vocês pensarem, tá? Então, é leitura. Segundo texto, diga não
a cultura do cancelamento. Eu fui atrás de um texto da Ombudsman da Folha de São Paulo. Ela é uma jornalista, ela é uma especialista, Flávia, olha que nome lindo dessa pessoa, né? E esse texto dela é um texto novinho, se você olhar, é do dia 2 de agosto. Então, né, não tem nem 30 dias esse texto. E ela está falando muito claramente para as pessoas se posicionarem contrárias a essa cultura. Porque na cabeça dela, ela tem isso muito claro, tá? Crítica e diálogo não devem ser interditados nem mesmo por boas intenções. Então, para ela, quando você cancela alguém, você cancela um jornal, ela fala que não só pessoas são canceladas, mas jornais também, você está fechando a possibilidade do diálogo. Você está fechando a possibilidade da correção, da pessoa se retratar acerca daquilo. Ou seja, naquele momento você está travando toda e qualquer reflexão. Eu achei um texto legal, posicionado e que gera para você um pensamento. Então, eu achei que valia a pena você dar uma lida nesse texto, que ele é bem legal, beleza? Então, ó, não dá para eu ficar lendo aqui, porque a Célia vai começar a aula daqui a pouquinho. Então, só para que vocês tomem como referência, inclusive tem a fotinho da escritora que minha filha adora, tá? Que passou por essa situação do cancelamento, por um pronunciamento infeliz que ela fez em rede social. E a partir daí, você vai ver o caso, né? E a Folha de São Paulo comentando vários casos, inclusive em relação a questões partidárias, etc. Depois, o terceiro texto, que eu até botei em cima, ó, texto de especialista. Esse texto, ele foi escrito por foram consultados psicólogos e psiquiatras, então, assim, profissionais da área, para justamente chamar a atenção que o cancelamento não é boa forma de apontar erros, porque ele afeta a saúde mental. A síntese desse texto, eu coloquei aqui do lado da imagem, que no caso de vocês, eu coloquei para vocês também, mas eu pus no final da matéria. Aqui eu pus no começo da imagem. Nesse texto, você vai ver assim, ó. Resumo da notícia: cancelar pessoas é uma forma pouco eficaz de apontar erros, podendo trazer consequências negativas para quem cancela e para quem é cancelado. Primeira reflexão que ele posta como um argumento. Dá para você desenvolver isso como argumento na tua redação. Segundo item, canceladores podem se tornar críticos demais e intolerantes. Criticados podem sentir abandono, desprezo e desconsideração daqueles que eram seus seguidores. Então já põe um segundo viés que você também pode vir a usar como argumento na tua redação, que eu acho que é bem legal. Terceiro item, vai para a telinha. Todos cometemos erros e nem todos somos cancelados. Dar espaço para o outro amadurecer e saber perdoar é mais eficaz do que um cancelamento. Dá uma olhada, esse texto da revista Viva Bem, ele chama atenção lá no mês de março com relação àquilo que pode ser refletido em você. Quando você cancela, às vezes você está enaltecendo ou então mantendo uma cultura de ódio. Então, eu achei um texto legal para fazer um contraponto, para você analisar, para você perceber outras relações que podem aparecer, tudo bem? Agora vem comigo para cá. Último texto, né? Eu vou só passar por ele rapidamente, certo? Aqui, inclusive, eu gostei que ele faz as perguntas se cancelar funciona, né? Chama a atenção para uma série de questões. Ah, eu não pus o texto 4, mas tem o texto 4 para vocês, que é um texto muito legal. E esse texto, ele vai falar com relação a todas essas estruturas, e ele vai contar, por exemplo, a história do Raul Seixas, que, mesmo depois de 30 anos de morto, ele foi cancelado. Quando? Quando saiu o boato de que ele havia entregado Paulo Coelho para a ditadura militar. Depois disso, a Folha de São Paulo foi a fundo, descobriu que era mentira, e as pessoas descancelaram Raul Seixas. Bom, no caso dele, ele já estava morto mesmo, ele nem ligou. Mas a gente sabe que isso pode acontecer, uma fake news, por exemplo, né, uma má interpretação, algo assim, também pode afetar a forma como você pensa. Então, é um texto legal. Daí, o que eu pedi para vocês? 4 propostas, tá? Para vocês refletirem acerca delas. Primeira propostinha, bem basiquinha. Após ler o texto, diga não à cultura do cancelamento, publicado na Folha, da Ombudsman Flávia Lima. Faça um resumo dele, que tenha de 10 a 15 linhas. Então, vamos pensar no resumo? Por quê? Meu amor, você se lembra? Resumo cai na UEL? Resumo cai na PUC? Vamos pensar em épocas normais, tá, gente? Que agora a gente está vivendo um momento que a gente não sabe exatamente ainda. Mas cai na UEL, cai na PUC, cai na UEPG, cai na UEM, cai na UFSC, cai na Unicamp. Então, peraí, acho que o resumo é importante.
e, principalmente, perceber se a sua habilidade de leitura está dando a você o subsídio necessário para você encontrar os elementos mais importantes do texto. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar de testar. Por quê? Porque se eu estou lendo mal, eu vou ler mal a questão de língua portuguesa, eu vou ler mal a questão de interpretação, eu vou ler mal uma coletânea, e é óbvio que eu vou mal no Enem, eu vou mal na UEL, eu vou mal nos vestibulares. Então, ó, resumo é uma prática que você não pode perder. Ah, Flá, mas eu acho que eu vou fazer só o Enem. Mas o resumo é importante você fazer, porque você está testando sua habilidade de leitura. E a competência leitora é uma das competências mais testadas no Enem, não só na prova de linguagens, códigos e tecnologias. Lembra que ela vai aparecer em outras áreas também, até em ciências da natureza. E uma prova interdisciplinar, uma prova transversal, como a UEL está dizendo que vai ser, se você for um mau leitor, você vai ser um mau interpretador. Pensa nisso, hein? Pensa nisso. Resumo, ó, é um olho aqui, um olho ali, tá? Mas vai lá. Primeira propostinha, um resuminho para você fazer de olhinho fechado. Segunda proposta, já começa a te provocar. Já vem a provocação. Aí é um texto lá do Amazonas para você ler nesse portal, né, falando. É uma entrevista com a Isabela Peralta, criadora de conteúdo digital, para você analisar, tudo bem? Espera só um minutinho, moçada, antes de eu falar do 2, chegou aqui e vibrou na minha mão. Flávia... Ah, tá. Depois eu falo do simulado, sim, do saber, tá? Prof, o Bruno tá perguntando. Bom, deixa eu falar, já que eu interrompi. O Bruno, o saber vai fazer um simulado. Esse simulado vai ser para a prova da UEL, 50 questões mais a redação. Para alguém que queira participar, ele é aberto a toda a comunidade, tá, moçada? Então, assim, se alguém quiser participar, você tem que ir no Insta do Saber, curtir a foto. Se eu não me engano, é isso, tá? Porque não sou eu quem faz essas campanhas, tá, gente? Tem a agência que faz isso. Mas é curtir a foto, seguir a página, chamar 2 pessoas, indicar o nome de pessoas, preencher daí a sua ficha e aguardar o dia da chamada, tá? Quando for acontecer, o que você vai fazer, Bruninho? No dia e horários exatos, você vai na sua casa, sentar e vai abrir uma prova para você vai resolver a prova, vai nos transmitir o conteúdo, certo? E fazer a redação, no horário, no tempo certinho. Ah, Flávia, mas o cara pode fraudar? Se ele fraudar, filho, pelo amor de Deus, né? Uma pessoa que cola em um simulado vai reprovar até em exame de fezes, porque vai errar o potinho na hora de fazer cocô. Porque, por favor, né, gente? Fala sério. Meu, se o cara fizer isso, é muita... Tudo bem? É isso, tá? Então, vai fazer e vai mandar pra gente. E aí, 200 textos, 200 melhores vão ser corrigidos, tudo bem? 200 melhores, não, os melhores classificados, 200 textos estarão sendo corrigidos. Beleza? É isso, tá respondido? Mas vamos lá, voltando para cá. E se eu errei em alguma coisa, eu errei pouca coisa, tá? Dá uma olhada lá no Insta do Saber que você descobre. Agora, voltando para cá, meu amor. TT, Flá, seria interessante usar... o Vitor dá risada, minhas merda aqui, né? Falando bobeira. Flá, seria interessante usar como argumento um exemplo das pessoas influencers que furaram a quarentena e foram canceladas? Sim! Por quê? Porque você mostra algo que é da vida real e que pode ser usado no seu texto. Não só isso, mas esse é um caso que pode ser visto sim, tá? Então, foram esses casos, foram pessoas que falaram, atentaram contra outras, fizeram comentários discriminatórios, homofóbicos, né, xenofóbicos. Você pode fazer uso sim, tá, meu amor? Não tem problema. Inclusive, ó, se você pensar, eu até comentei esses dias atrás, uma das aulas, é que eu não acompanho muito bem, mas minha filha mais novinha acompanha uma menina que é uma influencer mirim, que deve ter uns 13 anos, e que falaram que a mãe dela estava torturando ela, e não sei o quê. Ela foi cancelada também, pela forma como tratava a filha, fez a filha comer coisa. Ai, acho que eu desliguei o microfone, desliguei não? É que eu bati a mão no fio. Fez a filha comer coisa e a filha vomitou, jogou a filha na piscina gelada, umas coisas assim, as pessoas cancelaram, denunciaram, tá? Então, isso pode ser usado. Coisa do dia a dia também pode, mas não esqueça que se você usar uma coisa mais do cotidiano, põe no contrapeso um raciocínio mais pesado, um argumento de autoridade, uma enquete, uma coisa assim, tá bom? Então, vai lá. Beleza? Tranquilo até aqui, gente? Tá respondido? Volta comigo aqui. Aí vem a pergunta para ela, e eu achei muito massa a frase do Freud que ela usou. Gente, eu achei sensacional. Dá uma olhada. Saúde mental e cultura de cancelamento. Quais os efeitos e as consequências? Aí ela começa. São tantos efeitos que eu poderia passar horas falando sobre isso. Quero abordar isso de uma forma que contemple ambos os lados, tanto de quem cancela quanto do cancelado. Como dizia Freud, quanto de você existe naquilo que você odeia?
Porque existe tanto ódio nas imperfeições, falhas e limitações alheias? Por que buscamos incansavelmente uma pessoa tão perfeita para não cancelarmos e suprirmos todas as faltas que as outras pessoas deixaram? Isso é um sofrimento, é uma questão importantíssima entender que todo esse hate, né, e como está a saúde mental desse indivíduo. O sofrimento existe dos dois lados. Pessoas acostumadas a bater normalmente vêm com um histórico onde isso é normal. Quem apanha sofre pelas consequências desse ciclo não saudável. Parou aqui. Aí ela continuou o texto, galera. Eu adorei, porque eu achei muito legal a reflexão freudiana que ela faz lá, e eu achei muito interessante o comentário que ela faz. Daí a nossa proposta, indo de... Ai, passei direto, vai lá. Indo para a proposta, diz assim, ó. Você está em uma página pessoal de uma rede social quando no feed depara-se com o texto A Cultura do Cancelamento, entrevista veiculada no portal Tipo. O título desperta sua atenção, pois sempre teve um olhar muito crítico sobre essa questão mundial. Ao ler o texto, sente-se motivada a opinar sobre ele. Escreva uma carta do leitor endereçada a Isabel, comentando o tema central e posicionando-se em relação ao pensamento dela. Sua carta deve ter no mínimo 15 e no máximo 22 linhas e assine apenas como leitor. Então, ó, moçada, quando você olhar, eu pus o tamanho da UEM, tá? Porque se a UEL vier maior, pode ser que ela venha nessa estrutura. Então, né, 15 a 22 linhas é um tamanho bacana para você fazer a carta e para você conversar com ela. Lembra que você pode apoiar? Lembra que você pode refutar? Mas lembra que você tem que se apresentar, conversar, né? Então, vá lá. Inclusive, nesse caso, você é um leitor. Você é um leitor que pode ser um influencer que foi cancelado. Não tem nada que te obrigue a não ser. Você é um leitor que pode ser um haterzinho desse da vida, falando para ela, tem que cancelar mesmo, e meter a boca. Mas você vai ter que pegar alguma coisa do texto dela para apoiar ou para refutar. Sem copiar pedaço, diga em outras palavras, faça uma paráfrase, que fica bem legal. Tudo bem, moçada? Tranquilo até aqui? Sussa? Bora comigo, proposta 3. Proposta 3. A partir da leitura dos textos e com base nos conhecimentos sobre o tema, redija um texto dissertativo argumentativo de 12 a 16 linhas, apontando as motivações e implicações da cultura do cancelamento. Repara, eu pedi a você um texto dissertativo argumentativo, então você tem que ter uma tese. Essa cultura existe, por que ela existe, se ela é boa ou se ela é ruim, certo? E tentar me convencer de que o seu posicionamento, você está fundamentada, você tem razão, você sabe o que você está dizendo. Tudo bem? Nesse caso, eu acho que é muito legal, se você for fazer essa redação e você for contrário a essa cultura, você chamar, inclusive, para a ideia da própria evolução, da maturidade humana e você puxar mais para esse lado. A forma como o ser humano aprende com os próprios erros e vai desenvolvendo as etapas da vida. É uma coisa que você pode fazer e que fica muito fofinha. Aí, você vira para mim e fala assim, Flá, mas a proposta 4 e a 3 são a mesma coisa? E é isso que eu quero testar em você. Se você está muito mais focado pensando em vestibulares que sejam dissertativos ou no Enem, de repente você quer fazer, eu vou escolher 2 dessas 4 redações. Isso, você vai fazer 2 para mandar agora. E pode fazer as 4 e guardar as outras 2 para depois mandar. Vamos supor que semana que vem dê errado você fazer a redação, por algum motivo você não faz, você manda as outras 2 estão prontas. Tudo bem? Mas você vai lembrar comigo o seguinte, ó, Flá, eu quero mais dissertação. Faz o seguinte, pega a 3 e a 4, uma é dissertativa argumentativa, a outra é dissertativa expositiva, para ver se você consegue cruzar essa linha tênue, como diria Virginia Woolf, né? Tênue, mais fina que a lâmina de uma faca. Se você consegue cruzar essa linha sem que erre o gênero. Tudo bem? Olha a proposta número 4, Moreco. Na 4, com base nos textos apresentados nos seus próprios conhecimentos, escreva uma redação de gênero dissertativo, 12 linhas, empregando norma padrão da língua portuguesa sobre o tema, como funciona a cultura do cancelamento na internet. Reparou que esse daqui falou, Flá, lá não falou que é expositivo, mas você viu alguma coisa de argumentação aí? Eu quero saber o modo, eu quero que você me explique o que você sabe, de que forma isso funciona, de que forma esse texto deve ser escrito. Eu quero bagagem cultural nesse. E no anterior, você traz bagagem cultural, mas para defender um posicionamento acerca. Tudo bem? Então tem diferença. Uma é dissertação mais expositiva e informativa, cai na federal, muito,
tá? E a outra é uma dissertação mais argumentativa. A argumentativa normalmente é mais pesada, ela é mais densa, porque você quer provar alguma coisa. Já nesse caso, você só vai me explicar como funciona, o que é, como funciona, a abrangência, os efeitos. Você vai tratar das implicações, mas de uma maneira mais tênue. Tudo bem até aqui? Deixa eu ver se vem pergunta aí, galera. Flavícia, pode fazer o texto dissertativo da proposta 13 em 2 parágrafos? Sim, pode fazer. Depois, Fernanda, no texto 4 tem tese? Não, tem contextualização. Tese normalmente é assunção, né? É o assumir um posicionamento mais individual. Nesse caso, não. Ele quer saber como funciona. Você vai me dizer o que é e vai me dizer como acontece. Mas não necessariamente você defende um posicionamento pessoal acerca disso. Tanto é que a 4 só pode ser feita em terceira pessoa. Já a 3, você sabe que pode ser feita em primeira pessoa do plural ou em terceira pessoa, tudo bem? Então tem diferença aí, viu, Ferzinha? Oi, Rebeca, tá chegando no fim da aula, Rebequinha? Vamos lá. Flá, na dissertação expositiva, pode colocar as consequências do cancelamento? Sim, você pode colocar as consequências do cancelamento, beleza? Olha uma outra diferença que ninguém perguntou, mas eu sou xereta, eu vou responder. Muito xereta. Gente, na questão número 3, você pode pôr PI. Por quê? Porque você vai ter uma situação-problema, uma tese, você vai ter argumento e você pode ter, inclusive, propostas de ação interventiva. Já na questão número 4, eu não estou te pedindo opinião pessoal. Então, na número 4, normalmente a conclusão é síntese. Tudo bem? Porque ela é expositiva. Na expositiva, eu só resumo as principais ideias que eu falei. Já na argumentativa, eu posso até, como tem mais subjetividade, propor alguma coisa para resolver. Belezinha? Deixa eu ver se vem mais perguntinha, galera. Mais perguntinha, perguntinha. No. Bora lá. Bom, minha gente, que horas são, Luiz? Vamos ver aí. 21h11. Gente do céu, tchau. Vou desligar vocês agora, vou me despedir de vocês. Eu tô sem celular, moçada. Vou me despedir aqui para abrir a live para a Célia. Não vão embora. Mudem para aula. Baixa agora o PDF ali, tá? Até vou ver se o Diego já postou o PDF da Célia. Se ele não postou, tô postando. E já corre para a live da Célia, que vai começar em 5 minutinhos. É só trocar de estúdio. Beleza, gente? Gente, um beijo grande para vocês, tá? E eu respondo vocês assim que eu conseguir carregar meu celular. Ou seja, provavelmente vai ser amanhã. Belezinha? Um beijo grande, gente. Uma boa semana para todos. Até mais, moçada. Fala tchau pra mim! Fala tchau pra mim! Tchau, 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 tchau. Aê, valeu, Dinho. Valeu, Pedro. Tchau, tchau, povo. Fui.